Bem-vindo a mais um programa Espaço Aberto para a Saúde e o tema de hoje é inclusão social. O Brasil apresenta cerca de 24 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial. Essas apresentam dificuldade de realizar atividades de inserção no mercado de trabalho, de obter informação e qualificação profissional, de ir e vir e de inserção plena na nossa sociedade. A Lei nº 7.853 de 89 e o Decreto 3.298 de 99 são os principais documentos normativos garantidores da cidadania das pessoas com deficiência. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, inserida na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, objetiva assegurar a essa clientela o pleno exercício dos direitos no campo da saúde, educação, habitação, reabilitação, trabalho, cultura, turismo e lazer. E para discutir esse tema de hoje, nós temos aqui a professora doutora Luísa Santos Moreira da Costa, que é doutora em Psicologia pela UFRJ, especialista em Saúde Pública pela Johns Hopkins University, e a professora doutora Ana Karine Ramos Brum, que é doutora e pós-doutora em enfermagem pela UFRJ, especialista interdisciplinar em geriatria e gerontologia pela UF. Agradeço a presença de vocês, nossas ilustres convidadas, para discutir esse tema de inclusão social. E para começar a nossa conversa, eu tenho uma pergunta interessante, assim, que eu acho que deve ser muito importante a gente começar a discutir, em opinião justamente as políticas, né? Professora Luísa, a senhora acha que as políticas brasileiras dão conta dessa clientela no nosso país? Elas dão conta no papel, né? A gente tem a legislação talvez a mais atual, a melhor legislação do mundo, mas só que não necessariamente as coisas acontecem na prática, né? Agora, o que tem mais moderno, quer dizer, o mais atual, é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi homologado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e o Brasil é signatário desde 2007. Então, é uma força importante, né? E é um compromisso internacional que o Brasil assumiu, e nos vários artigos ele passa por tudo que você falou: educação, trabalho, cidadania, tudo, saúde. É completo, né? Bem completo. De A a Z, mas na prática... Exatamente. Agora, o que é importante agora é a gente fazer com que o que está no papel realmente se torne prático e funcione. E venha para a realidade. Professora Ana Karine vai complementar alguma coisa? Bem, o que eu penso é exatamente isso, né, Luísa? Quem está tramitando, né, quem continua trabalhando com essas questões, a gente sente as nossas dificuldades frente a ter uma política bem feita, elaborada, internacional, de consonância com as questões internacionais, mas na prática ainda somos muito poucos para ganhar a visibilidade que a gente ainda precisa para fazer as modificações reais. Uhum. Em relação às necessidades especiais, eu queria que a professora Ana comentasse um pouco sobre os cuidados específicos. Essa clientela, as pessoas com necessidades especiais, em relação aos cuidados, assim, tem algumas especificidades que são importantes a gente falar para a população? Bem, quando a gente começa a pensar em cuidados e em necessidades com especificidade, né? Ou seja, necessidades especiais, mas com uma clientela que possui uma especificidade. Às vezes as pessoas só pensam assim no cuidado a essa clientela pensando na questão da deficiência e esquecem muitas das vezes que essa pessoa que possui uma deficiência tem todas as outras questões da saúde, ou seja, pensar essa saúde de forma integral. Então, eu penso que o cuidado, a saúde da pessoa com deficiência, ela vai transcender desde a prevenção, a manutenção da saúde, a recuperação dela e a reabilitação. E não só ela. Eu penso que nós temos um cuidado também muito voltado à pessoa e à sua família. Eu não vejo isso muito dissociado, apesar de a gente fazer uma leitura de várias políticas e a gente nem sempre perceber que isso é um foco, mas a sociedade tem a sua participação, até como hoje o assunto é inclusão social, não dá para se pensar no cuidado dessa clientela sem associar a família e a sociedade como um todo. E se a gente tiver essa visão mais integral, quando algum ente, né,
da família está doente, a família também está doente, né? Com certeza. Então aí, se a gente não considerando pessoas portadoras como doentes, mas estou dizendo assim, que tem necessidades especiais. Então aquela família tem necessidades, né? Ela, assim, apresentam uma certa forma do cuidado que tem que ser diferenciado, como... O que a gente pode assim deixar de uma forma mais específica, pensando quando você questiona isso, é que essa clientela ela exige muito mais do que cuidados técnicos. Então, enquanto enfermeira, enquanto docente da escola de enfermagem, enquanto professora, na formação dessas pessoas, nós vamos muito além dos cuidados técnicos. Nós vamos avançar pensando nas necessidades bio, psico e social para a inclusão, mas trabalhar, como a atual política já menciona, com a potencialidade, o potencial com essa pessoa com deficiência. E aí não é limitante, ou seja, ele não vai ficar em cima somente de alguém que teve um trauma e hoje vive acamado. Você vai trabalhar com todas as outras questões, inclusive na gestão, ou seja, gerenciar esse cuidado junto a essa família, junto a essa pessoa, negociando. A professora Luísa, como médica agora, né, falando também, que ela colocou a posição dela, né, mais a parte do cuidado. Mas acredito que o pensamento seja similar, não é isso? A gente pensar nesse portador de necessidade como integral. Eu já vejo nos trabalhos que a própria professora Luísa mesmo faz, que eu já vi, já participamos, né? E assim, um pensamento assim, em relação ao cuidado à família. O que você pensa em relação a isso, da sua experiência com isso? Em termos de integralidade, sem dúvida, né? Inclusive é uma disciplina que a gente trabalha, eu trabalho com um grupo da Faculdade de Medicina aqui da UF em relação a pessoas com deficiência e também em relação à deficiência atualmente como direito humano, né? Então, está dentro dos direitos humanos. Então, o direito à saúde, como você falou, que a gente está principalmente falando aqui em relação à saúde. Agora, o importante é isso, é ver, e a Convenção trouxe isso, é ver a pessoa com deficiência dentro da diversidade humana. Então, você tem que ter uma unidade de saúde, seja de que nível for, acessível para pessoas cadeirantes, por exemplo, né? Acessível para pessoas surdas. Então, a gente tem outro grupo de alunos que a gente vai, inclusive, levar para a maternidade escola do FRJ, que, junto com o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, está trabalhando para a construção de um DVD de orientação ao aleitamento materno para mães surdas, porque, geralmente, você faz a discussão em sala de espera com ouvintes, e essa população não é atendida. E, como o Karine falou bem, quer dizer, não é só a questão específica da questão da reabilitação ou de alguma questão médica, né, ou de saúde ligada à deficiência em si. Mas essa pessoa, ela tem dengue, ela tem gripe, ela tem tuberculose, ela infarta, não é? E o que a gente percebe, inclusive que eu percebo, e é um trabalho que eu tento fazer, e já fora do Brasil a gente vê que isso já está começando, já está tendo uma força maior, é de incluir nas escolas médicas habilidades, conhecimentos, né, e atitudes positivas em relação a essa pessoa. Esse é um ponto crítico, né? Porque a gente falando enquanto formadores profissionais da área da saúde, tanto da enfermagem quanto da medicina e também de outras, odonto, nutrição e por aí vai, a gente poderia pensar que deveriam haver disciplinas na grade curricular que dessem conta todos os cursos para ter esses profissionais preparados, né? Inclusive, na política de saúde da pessoa com deficiência, já é prevista essa articulação com o MEC. Essa política é de 2002. Como eu te falei, já tem essa previsão, mas só que nada acontece. Então, o que a gente tem, enquanto professor também, né, o papel da gente, né, na medida que a gente vê essa lacuna, como é que a gente pode trabalhar nesse sentido? Já aproveitando esse gancho, então, tem uma outra pergunta que eu trago aqui para a gente discutir. Como a senhora vê a participação da comunidade e o envolvimento das pessoas, da comunidade em geral, da sociedade, em prol das pessoas que são, né, ou possuem necessidades especiais? Eu não vejo de forma muito positiva, não, porque a gente cansa de ver pessoas que têm carro e que param na frente, estacionam na frente da rampa, né? Que se você você faz, por exemplo, uma obra, seja um comércio que for, e você já tem que ter a previsão de ser acessível, e aí você não faz, e se não há fiscalização, fica sem fazer, e você não gasta esse dinheiro. Então, quer dizer, ainda é visto, eu acho que uma coisa importante é que ainda existe uma invisibilidade. As pessoas acham que não existe pessoa com deficiência. Por quê, né? É claro que se você não tem um ônibus, agora já tem um ônibus adaptado, se você não tem uma facilidade, as pessoas não aparecem, as pessoas não chegam. Como elas vão chegar se elas não têm acessibilidade? Então, o que a gente vê é que não
tem tanta assim, facilidade em relação, quer dizer, você olhar o outro, você está nesse movimento. Tem um Isso movimento de gente empatia, eu acho que a sociedade está precisando se colocar no lugar deles para... Porque inclusive a gente fazia uma vivência quando as pessoas chegavam no acolhimento da UF, que eu ficava na cadeira de rodas e eu recebia os calouros. E de repente eu levantava, as pessoas espantavam, né? E eu dizia, a gente não pode pensar só na rampa, só num degrau, quando a gente tem alguma deficiência ou a gente tem um parente com deficiência. Quer dizer, e isso, deficiência, é um estado. Quer dizer, nós não estamos com deficiência, mas nós podemos vir a ter, né? Então, eu acho que é importante a gente ver isso, ver e respeitar o outro e ver o outro na sua especificidade também, né? Professora Ana, como você vê esse papel da sociedade aí? Eu também acho e concordo plenamente com a professora Luísa aqui. A sociedade, nós temos ainda muitos estigmas, né? E eu penso que quando a pessoa pensa em deficiência, ela pensa exatamente no cadeirante, no cego e no surdo. Né? E nem ainda a questão da deficiência mental e de outras coisas. As pessoas ficam ainda muito estigmatizadas a esses rótulos. E aí esquece que geralmente acham ou que a pessoa nasceu assim, ou até teve um trauma, uma violência, mas nunca muito distante de si. Então, você pode perceber isso na acessibilidade arquitetônica, mas como até eu, como muito parceira da Luísa, da atitudinal. Ainda falta muita... as pessoas pensam muito mais em si do que no outro. E não percebem que esse estado você pode modificar. E tem uma outra frase também do evento que vocês participaram junto com a gente, que a gente fez um evento sobre pessoas com necessidades especiais. E aí a gente teve uma frase no final da palestra da professora Ana que eu não consigo esquecer, né? Que ela falou, a informação está aí, né? Falta a motivação e fazer valer. Isso eu não consegui esquecer. E isso é importante, porque complementa o que a professora Luísa falou. E atualmente, a gente está vivendo assim, quando a gente pensa a deficiência, a gente esquece que isso é um processo. Né? Você tem o envelhecimento, no caso, onde você vai ter deficiências adquiridas ao longo do seu tempo, e isso parece distante para algumas pessoas. As pessoas podem ter a acuidade visual prejudicada, até uma cegueira mesmo, né? E as pessoas não dão conta que isso não é mais do outro ou daquele grupo. E ainda, assim, só para não esquecer, que quando a gente pensa ações, cuidados, a comunidade, a sociedade, a gente tem que pensar que é uma articulação de políticas. Eu não penso só na política com a pessoa com deficiência. Tem que ser a política da pessoa idosa, a política da saúde da mulher, a política da criança com as prevenções, com a imunização, com a vacinação. Então, assim, é uma articulação. Eu não vejo pensando exclusivamente que é um corte, passar pessoas com deficiência. Não, a deficiência ela gira em torno de várias esferas. Por isso que eu penso que a sociedade deveria também ser informada, motivada e estimulada. E a gente aqui na UF, a gente já está com um projeto, que é o projeto Supere-se, que é um gerenciamento do cuidado à pessoa e à família, mas no que tange a grupos vulneráveis, que nesse caso nós vamos ter também vida com deficiência, né? Como se superar e incluir. Essa é a ideia da gente trabalhar com a comunidade, com a sociedade, para que a gente possa sensibilizar, né, para que a gente possa ter as mudanças possíveis da acessibilidade atitudinal. A sementinha, né? E a gente esperar germinar. A professora Luísa falou uma coisa que, quando ela falou do carro, né, que as pessoas param em vaga, eu ando muito de ônibus, né? Então eu vejo mais o sofrimento, né, das pessoas com deficiência nos ônibus, porque da mesma forma que a professora Luísa colocou que existem mecanismos hoje que fazem essas pessoas saírem de casa, mas muitas vezes eles não funcionam adequadamente. Então já teve situações de ir para o Rio, né, que nós estamos em Niterói, para quem está assistindo a gente, aí você vai lá, o ônibus para e ficou 40 minutos, foi super constrangedor para a pessoa que era cadeirante, e a plataforma não funcionava, e todo mundo reclamando dentro do ônibus, e o ar-condicionado não podia funcionar, que a porta estava aberta 40 minutos. Então, assim, é o fazer valer, é colocar a política em ação, mas também fiscalizar, né? Porque essa acessibilidade, ela pode existir de uma forma muito superficial e não dá conta. Ou seja, você coloca lá uma rampa, mas a rampa não tem manutenção, né? E as pessoas não cobram. Então, realmente, as pessoas vão se esconder, né?
E uma coisa importante também, aproveitando a fala da Karina, é o seguinte, o desenho universal. Eu acho importante esse conceito, porque, por exemplo, como você falou, o exemplo do ônibus, né? Se você tem um ônibus, por exemplo, que tem uma plataforma baixa de entrada, que não tem um degrau, ele vai favorecer a pessoa idosa, a pessoa obesa, a criança, uma pessoa com nanismo, uma pessoa com uma dificuldade temporária, porque quebrou a perna. Quer dizer, a ideia é não fazer nada universal em especial para essas pessoas. Inclusive, a divisão em termos de tipos de deficiência já está mais em desuso. Atualmente você fala em funcionalidade. Então, o que essa pessoa pode fazer? Não importa se ela é tetraplégica. Você tem uma pessoa tetraplégica que consegue tocar cadeira, outra que não consegue, outra que consegue digitar, outra que não consegue. Então, o que ela consegue fazer? E a partir daí você trabalhar isso. Então, quer dizer, que todos os serviços, os instrumentos, os equipamentos, seja os ônibus, o que for, tivessem, por exemplo, uma calçada, já tivesse essa característica de desenho universal para atender a todos. Quer dizer, seja a pessoa com deficiência intelectual, que não seja alguma coisa complicada, que ela possa chegar ali e saber acessar. Quer dizer, a ideia é essa. Inclusive, uma vez a senhora comentou comigo que na UF existe até algumas iniciativas, né, dentro da nossa universidade. Tem inclusive o núcleo de acessibilidade e inclusão, Sensibiliza UF, já desde 2009, um pouco antes, temos projeto de extensão, e que a gente trabalha, tem trabalhado nesse sentido, de inserção dos alunos, de acessibilidade dos alunos, dos funcionários, e recentemente ainda está em construção, finalização, uma calçada no campus do Gragoatá, que é um campus grande, com muitas unidades, com muitos prédios. Então, essa calçada é uma calçada também com características universais, com inclusive o piso tátil para a pessoa cega ou com baixa visão, que use também a bengala, quer dizer, para ela se orientar, e para os professores que andam de salto alto também poder ir lá e não cair, né? Atende a todos. Ou seja, é universal, atende a todos. Professora Ana, como você acha que deve ser preparada, assim, na sua opinião de profissional e pesquisadora, como que deve ser formado, esse profissional graduado da área da saúde para atender essa clientela específica? Bem, eu penso eu vou me estender além do profissional da saúde. Eu penso que, quando a gente estava já conversando sobre a questão do MEC, com a parceria com a política, eu penso que deveria ser introduzido desde o ensino fundamental. Eu penso que é o ensino fundamental, o ensino médio, para que a gente possa ter modificações nas atitudes das pessoas, na sociedade como um todo. Essa discussão tem que ser além do campo universitário. Ou seja, a gente tem que pensar nas crianças, onde elas, na verdade, têm uma possibilidade de crescer já com uma nova visão, ou pelo menos reformulando visões ainda condensadas, e a partir dali a gente já chegar ao nível universitário. Pensando na universidade, no campo da saúde, a gente tem muita carência ainda do currículo de trabalhar com essas questões vinculadas à deficiência. E ainda eu faço uma analogia aí, que a gente diz que fala e não fala, A gente engana que fala, porque muitas das vezes as pessoas, quando tratam da questão da deficiência, ela não trata com o seu corpo mesmo, assim, do que deveria ser tratado, como a gente está aqui discutindo rapidamente. Se fala assim, existe o cego, o surdo, então alguns currículos até tratam, mas na reabilitação, e não como um todo, como a gente diz, da prevenção à reabilitação. E aí eu tive uma experiência que eu até quero deixar registrado junto com a professora Luísa, no Instituto de Saúde da Comunidade, onde eles têm disciplinas onde os alunos lá do curso de medicina já inicia o segundo período, no segundo período, primeiro e segundo período, já vivenciando as questões da deficiência. Então, eu fui uma professora colaboradora junto com a professora Luísa, e foi um grande aprendizado, tanto para mim quanto docente, porque nós também não temos muito essa visão, e quanto os alunos, eles já começam a perceber no atendimento a essa pessoa, seja no consultório, seja num hospital, seja numa emergência, onde for, a necessidade de vivenciar. Então, eu penso que para a formação dos recursos humanos, ele tem que ter a vivência, a teoria com a prática, nos diferentes cursos, não somente na parte da saúde. Complementar rapidamente. Não é isso, quer dizer, basicamente você trabalhar habilidade, trabalhar conhecimento e trabalhar atitude. Quer dizer, atitude positiva, conhecimento, saber todo o movimento de luta, que a pessoa com deficiência não é doente, E habilidade, como é que você examina uma pessoa que está paralisada, tetraplégica, como é que você faz uma ausculta, isso você tem que saber, Então vamos agora ao nosso quadro de perguntas por e-mail.
gente tem uma pergunta aqui, por e-mail, da Adriana Mendes, de Niterói. Ela pergunta, será que depois da Copa do Mundo e as Olimpíadas, as autoridades vão perder o interesse nas iniciativas para a política nacional de pessoas com necessidades especiais? E aí? Eu acho que não muda, né? Porque na medida em que não tem assim, um movimento específico agora, até para a Olimpíada e tudo vai movimentar, eu acho que não seria isso. Eu acho que o mais importante é a questão da luta e as próprias pessoas com deficiência, elas entrarem na justiça também para que os seus direitos sejam garantidos. Professora Ana. Não, eu concordo plenamente. Eu penso que ainda precisaríamos fortalecer até da Paralimpíadas, pelo menos a valorização deles, que ainda é muito pequena. Porque a população ela tem uma ideia de que essas obras são todas muito transitórias para poder mostrar, né, que está sendo feito alguma coisa. Uma outra pergunta é do Joaquim Barbosa, de Niterói, ele é aposentado. O governo disponibiliza algum tipo de programa para inclusão para pessoas com necessidades especiais? Acho que a gente já até comentou, mas aí a gente reforça a pergunta do Joaquim. Joaquim, inclusive você pode acessar, as pessoas podem acessar por qualquer página de busca, site de busca, a cartilha, até eu trouxe para as pessoas verem mais ou menos como é a cartilha sobre a Convenção Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Assim, um pouquinho, deixa para lá. Ela pode ser acessada em qualquer site de busca, inclusive essa é comentada, então que a própria população vai poder ter essa informação sobre o que já existe em tudo. É muito interessante isso, está disponível na internet. A pergunta 3 é da Inês Baiense, ela é pensionista de Niterói. Ela quer saber por que o governo não investe em novas estruturas e escolas para crianças especiais. Bem, a gente entende que a atual política, e pensando em inclusão, é inseri-los dentro da educação comum, entre aspas, a todos, ou seja, onde as próprias crianças vão trocar essas informações e o desempenho junto com outras crianças. Com outras crianças, e não exatamente estruturas exclusivas, né, para crianças especiais, as ditas especiais. O que quando a gente fala em potencialidade, em funcionalidade, elas vão ter isso sendo avaliado dentro das escolas. Iria contra a ideia de inclusão até, né? Exatamente. Apesar disso, na prática, ainda ser algo que precisaria de alguns investimentos, tipo preparo dos professores. Existem essas queixas para as escolas, onde, na verdade, ainda não tem o preparo para os docentes, dos professores também trabalhar com isso. Professora Luísa. Ainda tem existe uma contradição, né, dentro dos próprios pessoas com deficiência, dos grupos, que umas pessoas acham que a inclusão é inviável, acham que é importante para as pessoas surdas, inclusive, que elas tenham uma escola especial. Outros já acham que não, que devia ser mesmo uma inclusão. Aqui em Niterói, a gente tem um exemplo muito bom do IEPI, que é o Instituto de Educação, que inclusive tem a sala de recursos, que a ideia é que tem uma sala de recursos onde os professores saibam braille, saibam libras e possam acompanhar suas crianças, inclusive com aulas de educação física inclusivas. Então, quem puder até conhecer essa experiência, a professora Ruth, é muito importante. É legal, porque essas iniciativas acabam se servindo de modelo para outras escolas, né? E é muito interessante também a gente comentar sobre as professoras em sala de aula que entendem e possam dar aula em Libras, né? Nessa linguagem, para poder... Porque a gente sempre observa nos sites governamentais, sempre tem uma telinha lá com alguém falando, né, a linguagem de sinais. E a gente sabe que na própria universidade mesmo a gente tem uma carência de professores de Libras. A senhora sabe alguma coisa? É que, na verdade, agora nós conseguimos contratação, nós temos atualmente talvez uns 6 professores de Libras para licenciatura, que já é obrigatório, inclusive. Agora, quer dizer, a presença do intérprete em sala de aula é importante, porque é difícil o professor, ao mesmo tempo, falar, né, da aula falando para as crianças e fazendo a língua de sinais. Então, é ideal que se pudesse ter um intérprete em sala de aula, né? Seja em que nível, nível superior ou básico. E seguindo a lei, né? Fazendo valer. A Gislaine Oliveira, vendedora de Niterói, ela fez a seguinte pergunta: quando se fala em política, não podemos esquecer dos próprios familiares de portadores. O que vem sendo feito? Bem, eu não tenho assim algo de concreto vinculados à política. Eu vejo algumas iniciativas, né? Então, em alguns espaços que eu já
vivenciei, a gente percebe que eles criam assim, grupos de família para poder esclarecer, informar, fazer com que aquela família entenda, na verdade, modifique também o olhar para aquele seu filho, seu parente, e também ele possa contribuir, compreender melhor a deficiência daquela pessoa. Então, eu vejo muito voltado à informação. E a família também, e acho que a professora Luísa pode até falar muito mais, eles acabam sendo amparados em alguns tipos de deficiência, com bolsas, com valores que podem também ajudar dentro desse orçamento, né, em função do Down, e a gente sabe com a questão da empregabilidade, não é isso? Aí seria no caso eu não lembro do termo que tem, mas é quando a pessoa é pobre e tem deficiência. Então seria mas não necessariamente para a família em si, alguma coisa específica de orientação. Porque eu acho que ela quis dizer, assim, que a família também sofre, como a gente já tinha comentado. Mas o que é importante, assim, muitas vezes nos centros de reabilitação, nas instituições que trabalham com a reabilitação, isso existe. Na Associação Fluminense de Reabilitação, por exemplo, aqui também no Benjamin Constant, na Andef, mas na FR eles fazem um trabalho fantástico, inclusive com as mães, na área da psicologia, inclusive das mães que às vezes dificultam o desenvolvimento da criança para uma superproteção. Então, também tem esse outro lado que elas trabalham para poder ter essa... E quando as crianças são crianças graves ou crianças que vão morrer, para trabalhar essa questão do desvínculo, né, a retirada do vínculo, né, e esse apoio à mãe. Para a gente encerrar, eu queria que a professora Ana primeiro falasse qual seria assim, o grande desafio que a gente tem, né, hoje, né, para poder implementar, fazer funcionar a política atualmente no Brasil. Eu penso que o maior desafio é fazer com que essa sociedade perceba. Porque eu ainda creio muito que se a política está perfeita, né, ela está coerente com os desejos de quem trabalha e da sociedade e do usuário. Eu penso que é como alcançar essa sociedade, trabalhar com tecnologias educacionais, trabalhar com a mídia, trabalhar com marketing. Eu acho que a gente tem desafios nessa área para tornar isso mais público e fazer com que essas pessoas se mobilizem, porque eu ainda acho que o movimento vai acontecer do grupo, da sociedade, o caminho inverso, não esperar de cima para baixo. Eu acho que esse é o maior desafio. Professora Luísa, por favor. Só complementando, eu acho também uma coisa que funciona muito é a questão da justiça. Eu acho que na medida que a justiça funcionar e as pessoas começarem a perceber, porque você vê, se avança um sinal, se não tiver um guarda, as pessoas vão avançar, vão usar celular e nada acontece. Na medida em que tenha uma multa, que tenha isso, começa a acontecer. Então, eu acho também que é importante a gente garantir esses direitos legais, porque eu acho que ajuda um pouco uma vontade de ajudar a cidadania. Então, assim, agradeço a presença das professoras e foi muito importante a gente ter conversado hoje sobre esse tema inclusão social e acredito que não teriam pesquisadoras, professoras mais adequadas para esse tema hoje. E agradeço também a audiência de vocês. Até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.